Olá, meus caros, mais um bloco. Vamos seguir aqui discutindo mais um tema de direito de família. Nessa oportunidade, vamos falar sobre o reconhecimento dos filhos. Eu passo a compartilhar com vocês o material, caminhando para a tela. Já temos aqui do reconhecimento dos filhos. Verificando se já conseguem visualizar. Na verdade, travou aqui a passagem, eu vou fazê-lo novamente. E retomar esse compartilhamento. Vamos lá, questõezinhas técnicas, sempre aparecem. Vamos compartilhando, vejamos. Ok. Agora sim. Bom, do reconhecimento dos filhos, o que diz o 1607 do Código Civil que inicia esse tratamento da matéria? Ele diz que o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Primeiro ponto, hoje não há mais razão de se fazer essa distinção entre filho de dentro ou de fora do casamento, já que pós-1988 todos os filhos são iguais perante a nossa Constituição, sem distinção de qualquer natureza, né? Então, poderia muito bem o Código ter tratado apenas do filho, né, que pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente, independentemente da origem. Essa é a melhor orientação. De qualquer forma, o reconhecimento do filho, ele pode ser feito de forma voluntária, e esse reconhecimento é chamado também de perfiliação, é o reconhecimento voluntário de um filho. Qualquer pessoa que tem um filho que ali falte o nome desse pai, pode comparecer ao registro, ao cartório de registro civil e fazer o lançamento do seu nome, ou por via judicial. E a via judicial, portanto, vai entrar com uma ação para fazer este reconhecimento, é a ação de reconhecimento de paternidade. Então, o pai e a mãe, então os pais, podem fazer isso conjuntamente ou separadamente, né? A lei faculta. E os reconhecimentos podem ser voluntários ou por filiação, quando ambos estão de acordo, ou quando isso seja feito de forma voluntária pelo pai, que não está ali no registro, ou pela via judicial, quando se socorre, portanto, do Estado juiz para ter esse reconhecimento dessa paternidade. O 1608 vai dizer: quando a maternidade constar do termo de nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Bom, essa é uma exceção ao famoso princípio, o brocardo do direito romano, que diz mater semper certa est, né? Ou seja, a mãe sempre é certa. A dúvida está em relação ao pai, porque é a mãe que gerou, né? Então, geralmente não há dúvidas quanto à mãe. Mas veja que o código já traz uma hipótese de que há a possibilidade da mãe contestar a própria maternidade, se ela provar que houve uma falsidade no termo de nascimento, ou também de que as declarações, se ele for verdadeiro, o termo está correto, não falsificaram, mas as informações que foram lançadas lá estão incorretas. Imaginem, por exemplo, o problema da troca de bebês nas maternidades, né? E um problema não tão distante, volta e meia, nós ouvimos falar de bebês que foram trocados, ou de pessoas que levaram bebês da maternidade. Isso não é coisa de um passado muito distante.
Então, como, né, esse tipo de situação pode ocorrer de uma mãe verificar que há uma falsidade no termo ou das declarações que foram lançadas, como no caso do bebê, e pode adotar aí uma ação negatória de maternidade para dizer que não é mãe daquela criança. Isso é possível com base no 1608 do Código Civil. Agora, a mesma discussão que eu levantei quando tratei da questão da paternidade socioafetiva, ou seja, de o pai entrar com uma ação negatória de paternidade e o filho trazer a tese da paternidade socioafetiva ou da parentalidade socioafetiva para se proteger e dizer: eu tenho vínculo de afeto com esse pai, ele me criou como pai, me tratou como pai, nós temos esse vínculo de filiação, de modo que sou contrário a essa negatória de paternidade. Então, eu disse a vocês que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o juiz deve julgar improcedente essa negatória de paternidade. Com a mãe aqui no 1608, pode acontecer a mesma coisa. Essa mãe entra com uma ação negatória de maternidade, dizendo que não é mãe da criança, pode ter, inclusive, o exame de DNA demonstrando isso, mas se essa filha ou se esse filho alegar a parentalidade socioafetiva, né, que há esse vínculo afetivo construído com essa mãe no tempo, e provavelmente o estudo psicossocial vai revelar isso, o juiz vai julgar improcedente essa ação, né, autorizando aqui a manutenção dessa parentalidade, né? Então, bastante importante, interessante esse dispositivo. O 1609 do Código Civil vai dizer que o reconhecimento de filhos fora do casamento, fora da união estável, ou qualquer filho que a pessoa venha a reconhecer, se ela o fizer, esse reconhecimento vai ser irrevogável. Ou seja, quem reconhece um filho não pode retroagir, não pode voltar e dizer: olha, eu me arrependi, né? Não é mais meu filho, não vai ter essa possibilidade. Então, uma vez reconhecido o filho, é para a vida toda. E como ele será feito, esse reconhecimento? Bom, a regra é no registro de nascimento desse filho. Vai até o cartório de registro e faça lá a comunicação dessa paternidade, esse reconhecimento. Se não, pode fazer também por escritura pública ou por escrito particular também, por uma declaração, levados a arquivo em cartório, né? Por testamento, ainda que acidentalmente manifestado. Então, pode ser feito no testamento esse reconhecimento de um filho, né? Pode ser ali, inclusive, nos considerandos do testamento, né? De forma incidental, você reconhece aquela pessoa como seu filho, ou por manifestação direta expressa perante o juiz, e aqui é um dispositivo bem interessante, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que o contém. Isso é possível, então, uma pessoa reconhecer um filho prestando um compromisso legal, por exemplo, como testemunha em um determinado processo. Ela está ali narrando um determinado fato, pode ser, inclusive, na área criminal, basta que seja perante o juiz, e ali ela diga que reconhece fulano como seu filho. O juiz, com base nessa certidão ali, né, que ele foi tomado a termo, ele vai constar isso no termo de assentada, né, no termo da audiência, e vai mandar um mandado para o cartório de registro civil para averbar no nome daquela criança, o nome do pai e o nome dos avós paternos respectivos também, encaminhando os documentos pessoais, portanto, deste pai, né? O código também, no parágrafo único, vai dizer que o reconhecimento do filho pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes, né? Então, se ele deixou descendentes, ele vai poder mandar fazer
esse registro, esse reconhecimento desse filho falecido. Isso é interessante. E, claro, tem que ter a anuência desses descendentes, né? Isso não tem dúvidas. Bom, exceção ao 1609, né? Nós temos uma exceção que está no 1604, que vai dizer: ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo se provando erro ou falsidade do registro, né? Então, ao mesmo tempo que existe o 1609 dizendo que o reconhecimento de filho é irrevogável, ali também no 1604 vai poder permitir, portanto, que se corrija, né, eventuais erros ou falsidades no registro, né? De toda forma, nós temos o 1604, eles têm que estar em sintonia com a parentalidade socioafetiva, né? Ou seja, provado que uma relação entre pai e filho ela está consolidada, né? Ou seja, há vínculos afetivos entre as partes, não vai poder se buscar uma nulidade desse registro de nascimento, né? Ou por erro, ou por falsidade, tudo mais, se já consolidou um afeto ali entre essas partes. Isso, veja a importância que tem o afeto como um valor jurídico nessa nossa sociedade atual, né? Isso foi uma construção ao longo dos anos acerca do próprio afeto como um valor jurídico. O que diz aqui na sequência, os dispositivos que tratam do reconhecimento do filho, fala que, no 1610, o reconhecimento não pode ser revogado nem mesmo quando feito em testamento. Isso é muito importante, interessante, pelo seguinte: a ideia do testamento, e nós vamos estudar isso no segundo semestre, em direito sucessório, é que o testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? Isso é uma característica do testamento. Ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, o que acontece? É possível eu revogar o testamento, como bem entender, mas essa parte do testamento em que eu reconheci como meu filho uma pessoa, eu não vou poder revogar. O 1611 do Código Civil diz que o filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Flávio Tartucci, por exemplo, fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, esse dispositivo ele não tinha razão de constar no código, né? É claro que, primeiro, porque ele usa essa expressão havido fora do casamento e hoje todos os filhos são iguais. É claro que se eu tenho um filho que não conviveu, que foi fruto de um outro relacionamento, trago para dentro do lar conjugal sem o consentimento do outro, eu posso ter uma guerra dentro da própria família. Por outro lado, é direito também do pai conviver com o seu filho, né? Então, esse cônjuge ou companheiro teria ou deveria aceitá-lo. De toda sorte, eu acredito, e seguindo aí essa posição do Flávio Tartucci, nos parece que é um dispositivo totalmente inapropriado para o Código Civil. Deixa as partes resolverem isso, né? Sem o Estado juiz interferir, sem disciplinar. Se tiver um conflito entre eles, que tragam para o judiciário, mas eles se acertam. O 1612 diz: o filho reconhecido enquanto menor ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu. Espera lá. E a mãe dessa criança? E a genitora? Né, que já era mãe, portanto, dessa criança, muito antes desse pai reconhecer. Por que fica com ele a guarda da criança? Só porque ele reconheceu e virou pai? Ou seja, que privilégio que tem este pai, né, de já chegar, nem conhecia essa criança, nem tinha contato com ela,
de repente, porque virou pai, já tem o direito de receber a criança e ficar com ela. Não, isso não prevalece. O juiz vai olhar sempre o melhor interesse dessa criança, né? E prossegue o código dizendo: e se ambos reconhecerem e não houver acordo, sob a quem melhor atender aos interesses do menor. Né? O código ainda usa a palavra menor, prefiramos nós, crianças e adolescentes, ou do filho, da filha. Né? Então, de qualquer sorte, independentemente de se o pai reconhece o filho, a posterior, não importa. O que vai definir a guarda do filho vai ser sempre o melhor interesse dessa criança. 1613, são ineficazes a condição, o termo, apostos ao ato do reconhecimento do filho. Apesar do 1613 no falar do encargo, não vale condição, termo, encargo, né? Nenhuma desses elementos valem no momento do reconhecimento do filho. Eu não posso falar, reconheço um filho se ele for aprovado no concurso público para magistrado. Não, não posso ter condição no reconhecimento de filho. Termo, eu reconheço o fulano como meu filho quando, né, ele terminar o curso superior, ou no dia tal, às tantas horas, né? Eu não posso também fazer isso, né? E muito menos colocar um encargo, né? Reconheço fulano como meu filho se ele cuidar de mim durante toda a velhice, né? Também não posso. Então, 1613 traz uma regra que nos parece óbvia, né? Ou seja, o reconhecimento de filho é um ato puro e simples da parte. Artigo 1614, por fim, o filho maior não pode ser reconhecido sem seu consentimento, né? Não pode. Então, o filho maior, eu sempre preciso do consentimento dele. E o menor, ele pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. E aqui a doutrina, né, tem esse prazo, é um prazo decadencial, ou seja, tem que ser seguido após o prazo em que ele completa a maioridade, ou do dia que ele for emancipado, ele tem 4 anos para agir, para impugnar esse reconhecimento da paternidade. Mas, por ser uma ação de Estado da pessoa, a doutrina faz uma crítica, diz, olha, se eu posso contestar a paternidade de alguém, né, a filiação de alguém, por uma ação negatória de paternidade, né, e ela é imprescritível, por que que eu tenho um prazo, né, aqui para impugnar essa paternidade reconhecida? Então, não deveria ter prazo, é uma crítica que a doutrina faz, contudo, a literalidade do código é o que é aplicada, é o que é cobrada para nós. Então, enquanto não houver uma mudança legislativa, o 1614 segue sendo aplicado em sua inteireza. Com isso, encerramos mais um bloco, meus caros. Até o próximo. Até lá.